Realmente, né? Mas acho que isso tem... É que às vezes a gente tá numa bolha que isso tem mudado, mas na realidade, se for pegar a maior parte do Brasil, eles acreditam que o Estado é o salvador mesmo, né? Sim. Cara, sim e não. Sim e não. Se quer ver a prova disso, olha a campanha do Lula. A campanha do Lula foi a maior campanha de desinformação e fake news da história política recente. Assim, foi uma grande mentira. Mas eles são muito bons em entender o que as pessoas... Sabe, não obstante o fato que eles são pessoas deploráveis, a gente tem que considerar que eles têm habilidades. Eles são muito bons em entender o que as pessoas querem e falar isso pra eles. Sim, com certeza. Do que o Lula falou na campanha de 2022? Ele falou de sindicato? Não. Falou, não, mas nós vamos ter a revolução do campesinato, nós vamos ter mais estatal, vai ter concurso. Não, ele falou de picanha, cervejinha, viagem, casa própria. Cara, ele falou de prosperidade. Esquece o personagem, ok? Vamos esquecer. Imagina que você ficou em coma assim por 10 anos. É o problema que ele tá buscando resolver da população, né? Imagina que você ficou em coma por 10 anos e você não sabe nada do que aconteceu e eu te mostro o texto do que o Lula falou e o texto da campanha do Pablo Marçal. É prosperidade mesmo. No final das contas mesma coisa. trazer uma qualidade de vida pra família. Então assim, o PT entendeu que a galera não quer socialismo. Só 20% da população brasileira se identifica como de esquerda. Então, 40% é direita e 60%... Não, eu não sei fazer conta. Mas 40% no meio tá tipo, cara, eu tô precisando pagar minhas contas. E 40% no meio, acho que a minha ideologia é pagar boleto. Então assim... Eles entenderam que tem que falar com essa galera de ganhar dinheiro, de prosperidade, de melhorar a sua vida. Então, assim, por mais que as pessoas às vezes tenham crenças de que assim o Estado tem que resolver as coisas, quando você vê a demanda dela não é assim, porra, precisamos valorizar os Correios. A demanda dela é coisas muito mais tangíveis no dia a dia, e não é à toa que agora, por exemplo, que o Lula tá tomando pau na popularidade dele e tão surtando. O que eles estão querendo fazer, o que eles estão reclamando? Que a mídia não divulga os bons resultados dele na economia. O que é mentira, claro, mas note que a reclamação deles é essa, tipo, porque eles entendem que se isso entrasse na cabeça das pessoas ia ajudar eles de alguma forma. Então eu acho que sim, existe uma dissonância cognitiva na cabeça do leitor, até aí de todo ser humano, né? Acho que são poucos os seres humanos que pararam pra pegar um papel e falar, eis tudo que eu acredito, vamos ver o que é contraditório. Pô, Exato, Aí o cara cai, ele vai nesse... A real é que o brasileiro, o médio, quer prosperidade pra ele, pra família dele. E aí a maneira que vai acontecer isso, tanto faz pra ele. Então a narrativa que ficar mais fácil de ser digerida é o que ele vai acreditar, né? E aí a esquerda acaba colocando que o Estado vai prover, que o Estado vai dar, enquanto isso, na minha visão, seria que tivesse mais livre mercado aí, que as pessoas pudessem fazer os seus negócios, crescer com menos intervenção do Estado, que é completamente contrário, né? Mas acredito que as pessoas queiram prosperidade, né, Matheus? Exato, E a maior parte das pessoas vai lá, trabalha, rala, então acaba sendo o objetivo dela isso, só que vai dar a solução. Qual que vai ser a solução? Que o Estado vai ajudar ou que realmente ela vai ter mais liberdade para poder fazer as coisas? Isso aí vai tornar as coisas mais acessíveis, né? Mas tem um componente maior, porque nós tem que assim, vocês estão falando muito do como, do teórico de coisas de economia e tudo mais, que é um erro. Não diria que é um erro, mas é um estilo, e o pessoal do Novo faz muito isso, mas pensa do lado de vendas. Se você fosse vender um produto, né? Porque uma campanha é isso. Você está fazendo uma venda de um candidato ali, né? Você vai falar o que o produto entrega, então que dor que ele resolve. Então você não vende carro falando de como o motor dele é. Não, porque ele tem... Claro, alguém que é fã de carro pra caramba, sim. Agora, pra 95% do público, não. Você vende as coisas falando a dor que ele resolve, alguma coisa assim. E não muito o como ali. Você fala algum plano e toca. E o problema é que às vezes, especialmente a gente que tá muito mais acostumado com o mercado e tudo mais, a gente fica focando muito no como e não no que ele faz. E enquanto a esquerda foca muito mais nisso. E a outra coisa também é que existe uma teoria de justiça dentro do discurso da esquerda. Porque tenta pensar o discurso de esquerda não como um discurso econômico, mas um discurso de justiça. A maior parte das pessoas não entendem o que é a realidade de empreender. Porque não tem empreendedor na família, porque não sabe. Então o PT ele não tá chegando assim falando, pô, vamos fazer uma teoria econômica de Marx aqui e tudo mais. Ele tá falando assim, é injusto, é um roubo contra você que o dono da empresa tem uma Mercedes e você pega ônibus. E você pega ônibus, você é pobre porque ele é rico. Então você seria rico se eu tirasse dele e desse para você.
Então, não é uma teoria econômica, é uma teoria de justiça. Ele está dizendo que existe um assalto, que existe um crime. Que é, né, grosseiramente a ideia de mais-valia, de que existe uma extração de mais-valia do trabalhador, que a gente sabe que é furado pra caramba, que não tem nenhum sentido, mas enfim, a galera continua insistindo nisso. Mas isso aí colou porque se você de fato não entende a realidade de empreender, se você não entende economia, essas coisas, de fato você vai olhar e falar, pô, mas, né... Eu tô trabalhando pra esse cara e esse eu tô cara... ganhando aqui 2 contos por mês. Só que aí, cara, faz um experimento, assim, fascinante. Quando teve essas de... O debate da escala 6x1 foi fantástico nisso, cara. Porque a galera fala, não, porque essas empresas ganham um monte de dinheiro. Fala, cara, elas faturam um monte. Mas olha o lucro. E é fascinante ver o que a galera acha que é assim, qual que você acha que é a taxa de lucro de um supermercado? Os caras falam, 30%, 50%. Cara, é tipo assim, 2%. Se fosse isso, eu teria mercado, hein? 50% de... Tipo, vamos pensar um passinho pra frente. Eu sempre falo isso no canal. Vamos pensar 1 ou 2 passos pra frente. A maior parte das pessoas tem muita dificuldade do segundo passo pra frente. Se a margem de lucro do mercado fosse 50%, não ia todo mundo abrir um? Tipo... E aí diminuir, consequentemente, em algum momento, essa margem. Não, aí você já tá indo mais pra frente. Vamos com calma. Vamos só um passinho pra frente aqui. É que a galera acha que, pô, de fato é um gigantesco negócio. Não, assim, um faturamento Agora, em termos de lucro, se pensar friamente, a maior parte dos mercadinhos é mais interessante você fechar, pegar o dinheiro, colocar em tesouro direto e ir pra praia. Assim, friamente calculando, né? Aí tem outros motivos do negócio, também não vale a pena entrar aqui. Mas o ponto é que, assim, as pessoas acham que, então tem os caras ricos e eu sou pobre, então isso aqui é injusto. Ou, eles podiam fazer isso mais, tô sendo roubado, tô sendo enganado, o cara é sacana. E isso, toda mentira cola porque ela tem um fundinho de verdade. Existe um efeito indireto muito engraçado no Brasil, que é o seguinte, a gente nunca, como Brasil, experimentou pleno emprego. E a gente não... É muito difícil pro brasileiro você ir pra algum outro país e ver outra realidade, né? Pra maior parte das pessoas. Se você vai pra Europa, você vai a algum país, assim, Estados Unidos, em que o desemprego tá, tipo assim, 3, 4%, você sabe que o empregador tá fudido, cara. É fantástico ver esses países. Tipo, se o funcionário é destratado e tudo mais, ele levanta e fala, mano, quer saber? Você vai te catar, mano. Tchau. São o quê? 11 horas da manhã? 4 horas da tarde eu tô em outro emprego, eu não sou obrigado. A gente foi pros Estados Unidos ano passado e tinha até luva pro cara trabalhar no McDonald's, então ele já vai ganhar logo de cara, ali não lembro quanto é que era, se era $500, luva se era é tipo $1.000. pagamento pra entrar. Pra entrar, é. Então, e nesses casos, embora seja uma cultura de trabalho pegada, que é tipo, pô, você não pode vadiar, né, vamos trabalhar, você tem opções. Então isso coloca um check, isso coloca uma contenção em o quanto o seu chefe pode ser um filho da puta. Só que quando você tem uma economia de alto desemprego, a realidade é que sim, o seu chefe pode ter mais práticas, ele pode ser filho da puta, ele pode ter abusos, e a realidade é que isso acontece no Brasil. Mas isso acontece em boa parte porque, como a gente tem um desemprego alto, o que acontece é que isso não chuta pra fora os maus empregadores, os maus gestores, não pune esses caras, eles saem impunes, e o desemprego é alto, isso acontece... Não porque é um grande combinado, às vezes a galera acha isso, né? Não, desemprego é alto, a esquerda conseguiu criar esse mito, se você for ver, tem gente que acha isso. Não, na verdade tem desemprego no Brasil porque todos os empresários sentaram numa sala e combinaram, tipo, vamos só não contratar um pessoal só de sacanagem. Tipo... Sendo que o óbvio é o contrário, né? Que o empresário ele quer crescer, ele quer cada vez a empresa dele maior e vai precisar de mais pessoas pra isso, né? Então, assim... A gente só tem uma grande massa de pessoas desempregadas e uma grande massa de recursos, outros não utilizados, porque a lei do Brasil torna tão caro e complicado usar que não vale a pena. Você vai colocar o teu dinheiro em outra coisa, você não vai investir nisso, né? Pô, você tem tesouro direto pagando o quê? 15% já? 15%, praticamente. Cara, pra quê? IPCA mais 7 alguma coisa aí, então... Pra que você vai falar, mano, vou abrir um negócio, passar um estresse, contratar gente, entendeu? Ter risco jurídico aqui, passar nervoso... E se for pegar até empresas listadas ainda, não sei exatamente a porcentagem, mas boa parte já não tá conseguindo ter um ROI acima do que o Tesouro Selic tá pagando, que é dividido. Cara, eu fiz essa conta outro dia, uns 2 meses atrás, mas eu imagino que não mudou muito brutalmente, não. Era quantas empresas tinham o ROI acima do Tesouro Direto e era tipo assim, 20%. Claro, é uma foto, né, no momento, né? Sim. Obviamente, se isso durar aí 20 anos, a casa cai. Sim. Mas vai ter momentos assim, você vai ter momentos em que não vai ser tanto assim, né? Mas as pessoas não entendem isso e, voltando, né? O que acontece é que por causa de você ter tanta dificuldade de empreender no Brasil e de gerar emprego, de investir, etc., você vai ter menos empregadores do que poderia ter, porque não vale a pena.
E aí os caras têm mais margem pra ser filho da puta. Aí quando você não entende nada de economia, você não entende porcaria nenhuma, e tua mãe chega em casa e fala, pô, fui demitida porque o chefe tinha um caso com outra guria e ele quer dar uma promoção pra ela e tudo mais, então teve que sair eu pra dar promoção pra amante dele. Você fala, pô, patrão, filho da puta, de fato o pessoal tá certo, eu vou votar no Boulos. Tipo, dá pra entender isso. Sim, aham. Que a real é que o brasileiro médio tá focado em pagar as contas no mês, ver algo que foi injusto, ver um discurso que tá de acordo com o que ele vivenciou e vai aderir a isso, né? Então. E aí vira uma teoria de justiça. Se você for ver muito do que a esquerda fala isso, justiça social, né? É injusto, é isso, é injusto, tal. Eles não estão falando assim de teoria econômica. E isso é uma coisa que pega muito no brasileiro, porque não é ser no brasileiro, acho que qualquer ser humano, né, cara? Tem vou lembrar bem grosseiramente agora, mas tem aquele experimento que, tipo assim, você tem 100 reais pra dividir entre os dois e você escolhe a divisão, mas você pode vetar. Se você vetar, ninguém ganha nada. Então você fala assim, tá, então se eu pegar 99 e der um pra ele, todo mundo ganha, né? Então, por que ele não vetaria? Mas o que se percebe é que tem um certo nível ali que a galera fala, não, eu achei essa troca tão injusta, você tá ganhando tanto em relação ao que eu vou ganhar, que eu prefiro vetar e todo mundo perde do que você está ganhando mais que eu. É um comportamento humano, faz sentido. Então, quando você apela a isso, de fato, você consegue convencer um pessoal na meiuca lá que... sei lá. E é como a gente não tem uma cultura capitalista, a gente não tem uma cultura de empreendedorismo dentro do nosso dia a dia, por motivos de, principalmente, hiperinflação e a cultura, a legislação antinegócios que a gente tem no Brasil de, lá do Império, as pessoas não entendem o que é a realidade de empreender e caem nesse discursinho e acham que o legal é ser funcionário público mesmo. E pra você que quer comprar criptomoedas ou investir no exterior, a parceira aqui do podcast é a Quantifury, corretora internacional 100% taxa zero, e fazendo seu primeiro investimento equivalente a $50, você ainda ganha uma recompensa em Bitcoin. É só escanear o QR Code que tá aqui na tela ou clicar no link da descrição.